correções sugeridas previamente pelos conselheiros e explicou que o elevado nível de detalhamento do documento decorreu de solicitação expressa realizada pelo próprio plenário em razão dos debates mais sensíveis ocorridos na reunião anterior. Durante a discussão sobre a ata, Luiz Cláudio Leles manifestou-se criticamente o formato excessivamente detalhado do documento, afirmando que a ata aproximava-se de uma transcrição integral da reunião, quando, em sua visão, deveria se restringir às deliberações e encaminhamentos principais do colegiado. A conselheira Janine esclareceu novamente que o detalhamento excepcional ocorreu por determinação do próprio Conselho, diante da relevância política dos debates anteriores realizados. Após os esclarecimentos e correções sugeridas no chat da reunião, a ata foi submetida à aprovação, sendo aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. Na sequência, iniciou-se um amplo debate sobre a realização de reuniões presenciais e híbridas do Conselho. O presidente Cuica ressaltou as dificuldades logísticas historicamente enfrentadas pelo colegiado, especialmente em razão da dispersão territorial dos conselheiros e da incompatibilidade de horário dos participantes. Recordou que em gestões anteriores, as reuniões presenciais frequentemente avançam pela noite, gerando desgaste físico e dificuldades de permanência dos participantes, sobretudo daqueles residentes em localidades mais afastadas do centro urbano. Ressaltou que a atual composição do Conselho ampliou significativamente a representatividade territorial, incluindo representantes da região serrana e de diferentes segmentos culturais, o que torna a logística ainda mais complexa. A conselheira Daiane defendeu a adoção de um modelo híbrido de reuniões, permitindo participação presencial daqueles que puderem comparecer fisicamente e participação virtual dos demais membros. A conselheira Juliana sugeriu que a Secretaria Municipal de Cultura disponibilizasse transporte institucional para deslocamento dos conselheiros, especialmente em reuniões realizadas no SANA, considerando as dificuldades financeiras e de mobilidade enfrentada por alguns representantes culturais. Gabriel defendeu a necessidade de realização de reuniões extraordinárias com maior duração e aprofundamento, inclusive aos finais de semana, argumentando que o atual formato das reuniões ordinárias inviabiliza discussões estruturantes sobre políticas culturais. Júnior Moreno realizou manifestação mais contundente, defendendo que o exercício da função de conselheiro exige compromisso político efetivo e disponibilidade concreta para a participação ativa nos debates culturais do município. Criticou o fato de detalhar, são palavras fortes, né, mas vamos seguir. Criticou o fato de determinados conselheiros utilizarem compromissos pessoais e profissionais como justificativa recorrente para a ausência ou limitação de participação, afirmando que o Conselho deve ser compreendido como espaço de militância, formulação política e construção coletiva de políticas culturais. A conselheira Janine propôs que a próxima reunião ordinária fosse realizada presencialmente no SANA, com disponibilização de transporte institucional pela Secretaria de Cultura, sugerindo saída de Macaé às 17 para a realização da reunião no Distrito Serrano. Também propôs a realização de reunião extraordinária específica para debate exclusivo sobre o novo credenciamento cultural, alertando que o calendário eleitoral poderia limitar a possibilidade de futuras alterações administrativas no processo. Passou-se, então, ao debate sobre o novo credenciamento cultural. A conselheira Janine explicou que o documento apresentado pela Secretaria de Cultura não representa mera continuidade do modelo anterior, mas uma tentativa de construção de política pública cultural mais ampla, estruturada e descentralizada, prevendo expansão de oficinas culturais, ações formativas, apresentações artísticas e atividades culturais em bairros periféricos, CRAs, escolas e equipamentos públicos culturais. Ressaltou ainda que muitas das ações previstas representam metas futuras de implementação e não necessariamente um retrato imediato da estrutura cultural existente no município.
Rastricinha manifestou preocupação com determinadas previsões do documento, especialmente relacionadas ao audiovisual, afirmando que algumas ações descritas não correspondem à realidade efetiva da política cultural executada atualmente no município. Alertou para o risco de formalização de uma política pública meramente documental, sem efetivo impacto prático na realidade cultural local. Gabriel também criticou a ausência histórica de políticas públicas estruturadas para o audiovisual em Macaé, afirmando que o segmento permanece invisibilizado e sem acesso efetivo às oportunidades culturais do município. Janine respondeu esclarecendo que o objetivo do novo credenciamento é justamente transformar ações pontuais em políticas permanentes e estruturantes, afirmando ainda que poucas setoriais encaminharam formalmente sugestões concretas de alteração ao texto base apresentado pela Secretaria, destacando positivamente as contribuições encaminhadas pelo segmento da dança por meio da conselheira Poliana. Ao prestar informes sobre a PNAB, a conselheira Janine apresentou um detalhado histórico sobre o andamento dos processos administrativos relacionados à política cultural federal do município e explicou que desde o ano anterior, a Secretaria Municipal de Cultura vem buscando estruturar um modelo técnico adequado para a contratação de pareceristas externos e apoio operacional aos editais. Relatou tentativas de contratação junto à Fundação Getúlio Vargas e ao SEBRAE, sem êxito, informando posteriormente a contratação de empresa especializada com experiência em execução da PNAB em outros municípios. Comunicou ainda que o contrato com a empresa responsável pela gestão técnica dos editais havia sido assinado no dia anterior à reunião, prevendo publicação dos editais em aproximadamente 15 dias. Ressaltou que todos os editais foram estruturados a partir das escutas públicas realizadas no município e das diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Cultura. Júnior Moreno realizou forte crítica. A gente depois tem como pedir para mudar palavras, essas coisas, porque é umas palavras que estão indicando que eu não fiz crítica, eu aprontei. Mas vamos seguir, que depois eu vou fazer esse direito. Júnior Moreno realizou forte crítica à ausência histórica de políticas municipais. Não, essa parte pode deixar, eu critiquei essa parte aqui mesmo. A falta de políticas públicas permanentes de fomento cultural, afirmando que o município permanece excessivamente dependente de recursos federais e sem política própria de financiamento estruturado da cultura. Em sua manifestação, afirmou que sucessivas gestões municipais demonstram baixo interesse efetivo no fortalecimento das políticas culturais do município. Falei mesmo. Gabriel também criticou o funcionamento do Conselho, afirmando que grande parte da classe artística não acredita mais na efetividade do colegiado, sustentando que o Conselho serviria mais à Secretaria de Cultura do que aos agentes culturais independentes. Em resposta, Janine defendeu a atuação dos conselheiros e ressaltou que os próprios atrasos e impasses demonstram justamente a independência do Conselho frente à Secretaria de Cultura, afirmando que diversas propostas apresentadas pela gestão vêm sendo amplamente debatidas, alteradas e questionadas pelos representantes da sociedade civil. A conselheira Janine realizou manifestação acerca de ataques pessoais direcionados a mulheres ligadas à gestão cultural do município. Relatou ter tomado conhecimento de vídeo divulgado em redes sociais contendo críticas pejorativas direcionadas à secretária municipal de cultura, afirmando que o conteúdo extrapola os limites da crítica política legítima e ingressa no campo da violência moral e simbólica contra as mulheres. Destacou que divergências políticas e críticas administrativas são legítimas dentro do ambiente democrático, mas afirmou considerar inadmissíveis ataques voltados à honra moral e à reputação pessoal de mulheres que atuam na gestão pública cultural. Ressaltou ainda intenso desgaste físico e emocional enfrentado pelas servidoras da Secretaria de Cultura, mencionando o esforço desempenhado pelas mulheres diretamente envolvidas na execução das políticas culturais e da PNAB, afirmando que muitas vêm sacrificando vida pessoal, saúde
e convivência familiar para garantir a continuidade das ações culturais no município. O presidente do ICA manifestou solidariedade à fala da conselheira Janine, reforçando a necessidade de manutenção do respeito institucional dentro e fora do Conselho, e destacando que o fortalecimento das políticas culturais depende da construção coletiva e do diálogo democrático entre os diferentes segmentos culturais do município. Na sequência, a conselheira Juliana apresentou o debate acerca da Lei Municipal 5.489/2026, de autoria da vereadora Madu Rezende, relacionada ao setor cultural e às políticas públicas desenvolvidas no município durante a discussão. Foram levantadas preocupações quanto aos impactos práticos da legislação, especialmente em relação à competência do Conselho de Cultura, as necessidades de regulamentação da matéria e aos reflexos da norma sobre os agentes culturais e manifestações culturais já existentes no território. Os conselheiros destacaram a importância de que toda a legislação voltada à cultura seja construída em diálogo com o Conselho e com os segmentos culturais diretamente afetados, reforçando o papel do colegiado enquanto instância de participação social, controle democrático e formulação de políticas públicas culturais. Durante o debate, alguns participantes manifestaram preocupação quanto à possibilidade de sobreposição de competências administrativas e quanto à necessidade de compatibilização da nova legislação com normas já existentes no município e com as diretrizes nacional de política cultural. Também foram feitas considerações acerca da importância de garantir segurança jurídica, ampla participação social e mecanismos transparentes de implementação da lei. A conselheira Grazi destacou a importância da análise criteriosa da legislação e de seus efeitos concretos sobre a política cultural dos municipais, ressaltando que as normas aprovadas sem amplo debate com os segmentos culturais podem gerar dificuldade de aplicação prática e insegurança institucional. Defendeu ainda que o Conselho acompanhe os desdobramentos da regulamentação da lei e participe ativamente das futuras discussões relacionadas à sua implementação. No decorrer das discussões, os conselheiros deliberaram pela expedição do ofício do Conselho Municipal de Cultura ao gabinete da vereadora Madu Rezende, autora da Lei nº 5.489, solicitando esclarecimento acerca dos objetivos, alcance, forma de implementação e eventuais impactos da referida legislação sobre as políticas culturais do município e sobre os segmentos culturais envolvidos, bem como esclarecimentos quanto à construção da proposta legislativa e eventual diálogo prévio com os setores culturais afetados. Também ficou consignada a importância de manutenção do diálogo institucional entre o Poder Legislativo, o Conselho Cultural, o Conselho Municipal de Políticas Culturais e a Secretaria Municipal de Cultura, visando garantir que a aplicação da legislação ocorra de forma democrática, transparente e alinhada às demandas reais da comunidade cultural macaense. Na sequência, a conselheira Juliana apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Comunicação, compostos pelas conselheiras Juliana, Luma e Graziele. Informou que o grupo havia realizado sua primeira reunião na semana anterior e que, diante da quantidade de demandas identificadas, entendia ser necessária a ampliação da equipe, propondo a inclusão de mais 2 conselheiros interessados em integrar o grupo. Esclareceu que, por se tratar de grupo de trabalho regimental, sua composição deveria ser formada exclusivamente por conselheiros. Ficou deliberado que o convite para a participação seria posteriormente disponibilizado no grupo oficial do Conselho, para manifestações dos interessados. Juliana informou que o grupo de trabalho elaborou formulário eletrônico destinado ao recebimento de sugestão de pauta para as reuniões do Conselho, destacando a importância de que tanto os conselheiros quanto a sociedade civil utilizem instrumento para encaminhamento de propostas, permitindo melhor organização e análise prévia dos assuntos a serem discutidos. Informou que o formulário já se encontrava disponível por meio do Linktree e na biografia da página oficial do Conselho no Instagram, solicitando apoio dos conselheiros para sua ampla divulgação. Na sequência, o grupo de trabalho propôs a realização de reunião extraordinária
destinado exclusivamente aos conselheiros para apresentação da estrutura de comunicação do Conselho, orientação sobre o acesso aos documentos institucionais armazenados em ambiente digital e esclarecimento sobre a utilização das ferramentas de gestão documental disponibilizadas pelo grupo. Foi esclarecido que a reunião teria caráter interno, uma vez que trataria de procedimentos administrativos e de acesso aos sistemas utilizados pelos conselheiros. Em seus informes, Juliana solicitou que todos os conselheiros preenchessem o formulário de apresentação individual disponibilizado pelo GT, encaminhando fotografia e informações pessoais para a divulgação institucional dos membros do Conselho nas redes sociais. Ressaltou que a iniciativa visa ampliar a transparência e permitir que a sociedade civil conheça seus representantes. Também orientou os conselheiros a entrarem em contato com os representantes da gestão anterior para a recuperação e continuidade dos grupos setoriais já existentes, destacando a necessidade de fortalecimento das setoriais ao longo do mandato e não apenas durante as reuniões ordinárias do Conselho. Foi ainda deliberado que as reuniões setoriais deverão ser comunicadas previamente ao grupo de trabalho de comunicação, preferencialmente com antecedência mínima de uma semana, mediante encaminhamento de e-mail contendo data, horário e demais informações necessárias para divulgações nos canais institucionais do Conselho. A conselheira Juliana reforçou a obrigatoriedade de gravação das reuniões setoriais realizadas em ambiente virtual e, quando presenciais, ao menos do registro em áudio, de forma a subsidiar a elaboração das respectivas atas. Informou ainda que foram criados espaços digitais específicos para cada setorial, destinados ao armazenamento das atas e demais documentos produzidos, bem como que todas as atas já disponíveis e gravações anteriores das reuniões do Conselho estavam sendo organizadas e disponibilizadas ao público por meio do Drive institucional e do canal oficial do Conselho na plataforma do YouTube. Na continuidade dos debates, a conselheira Graziele ressaltou a importância de produção de atas em todas as reuniões realizadas em nome do Conselho, incluindo reuniões setoriais, reuniões dos grupos de trabalho, reuniões extraordinárias e reuniões da mesa diretora. Destacou que a documentação sistemática dos debates e encaminhamentos constitui um instrumento essencial para a preservação da memória institucional do Conselho, garantindo continuidade administrativa entre gestões e permitindo que futuros conselheiros tenham acesso aos históricos das discussões e deliberações anteriormente realizadas. A conselheira Janine informou que os exemplares impressos do regimento interno e da legislação municipal relacionadas ao Conselho poderiam ser disponibilizadas aos conselheiros, comprometendo-se a providenciar a impressão dos documentos para entrega na próxima reunião presencial. Prosseguindo, foi discutida a realização da reunião extraordinária específica para nivelamento das informações relacionadas à comunicação institucional, funcionamento das ferramentas digitais, utilização do Drive compartilhado e esclarecimento de dúvidas aos conselheiros acerca de atribuições regimentais. Graziele destacou a importância desse momento para fortalecer a atuação dos membros do Conselho, promover a integração entre os segmentos representados e ampliar a compreensão coletiva acerca do papel institucional do colegiado. Ao final do debate, também foram realizadas considerações acerca da futura realização de reuniões híbridas do Conselho. O presidente Cuica destacou a necessidade de avaliação prévia da estrutura técnica necessária para garantir a adequada participação simultânea dos conselheiros presentes fisicamente e daqueles conectados virtualmente. Janine informou que buscaria diálogo com os setores competentes da administração municipal para avaliar a viabilidade operacional da medida, inclusive mediante eventual apoio técnico já existente em outros contratos da administração pública. Por fim, Luma informou que o grupo de trabalho de comunicação estava finalizando o levantamento e organização dos grupos setoriais existentes, os que seriam posteriormente disponibilizados à sociedade civil por meio dos canais oficiais do Conselho. Com o objetivo de ampliar a participação dos agentes culturais nas discussões setoriais e fortalecer os mecanismos de representação e diálogo entre o Conselho e a comunidade cultural macaense.
Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião ordinária do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Macaé. Aí bate uma palma, gente. Aqui, mas tem ônibus, são duas. São duas. Tá, complicado assim, né? Toma um tempo da grande, E aí eu até concordo com o Cuica nesse procedimento de compartilhar previamente e quem tiver alguma consideração já trazer. Eu ia fazer esse encaminhamento. Mas acho que quem tem que mandar então são os conselheiros e suas secretariais. Eu posso fazer o seguinte, gente, de propor isso como pauta da próxima reunião. A gente tomar essa decisão de simplificar, já tinha sido até citada pelo Lelis, de simplificar a ata, só o que a gente decidiu, né? Porque realmente toma muito tempo, isso é um pouco desgastante. Agora mesmo eu estava contando aqui, nós estamos com 19 pessoas presentes aqui e participando online, tá? Vamos seguindo aqui. Você que já está animado, tem algum comentário? Eu tenho um comentário sobre essa ata, porque tinha sido feita uma solicitação e não foi feito um ofício para a vereadora sobre a questão dessa lei. Não vou entrar em detalhes porque eu fui descobrir. Foi feito, já foi respondido, já foi resolvido. A lei de incentivo. Não, mas não foi a lei do... Foi uma coisa, né? Estou falando da lei de incentivo, que está citada aqui. E eu não vou me estender não, porque daqui a pouco eu vou até ler um ofício que eu mandei aqui para a cultura que diz respeito a isso, tá? Vamos lá na segunda... Olha só, encaminhamento. Tá aprovado? Não, eu colocar em votação, porque aí você vai numa outra ata. Sim. Né? Se alguém tiver algum destaque, que aponte. Isso, aponte agora. Agora, eu tenho uma proposta também, de questão de ordem, assim. Como a gente sabe que a mobilização popular é uma coisa muito difícil de conseguir, e nós temos muita gente engajada, inclusive online, eu sugeriria que, assim, tentasse, de alguma forma, se organizar esse novo módulo para a segunda ata. A gente aprova essa que já foi lida, e a segunda que seria aprovada hoje, que já entra no novo modelo, entendeu? Porque tem muito ponto de pauta para a reunião de hoje. Entendeu? Se isso puder ser feito. Eu particularmente não contestei, eu estava envolvido com outras questões pessoais e familiares. Eu achei essa pauta gigante, né? Eu também acho. Mas vamos lá, vamos aprovar essa ata. Tem algum detalhe, gente, alguma ressalva sobre a ata? Alguém aí, da turma que está online, está tudo bonitinho? Alguém tem alguma coisa para contestar, por favor? Ou aprovamos a ata? Ninguém se manifestou. Vamos considerar a ata aprovada. Podemos ler a segunda ata? Então... Você quer ler? Eu leio. Não, gente, peraí. Calma aí. Não ficou acordado, após o comentário do Marcelo, que essa segunda ata, em vez de a gente ler e aprovar, vai entrar nesse novo modelo, da gente tentar compartilhar e aprovar na próxima. É uma proposta. Na próxima. Para não tomar muito tempo, né? Regimentalmente, quem pode apresentar a proposta de encaminhamento são os conselheiros presentes. Se alguém quiser encaminhar por mim você encaminha essa proposta, Lu? Então. É isso, assina embaixo. Vamos embora. Eu acho que a gente pode compartilhar novamente o drive com as atas e na próxima reunião a gente faz só a aprovação da ata. E aí eu acho que como sugestão também, cada representante do conselho na sua setorial compartilha as atas a partir das próximas reuniões, sempre já enviar para a sua classe, para que a gente não tenha que fazer leitura de ata nas próximas reuniões também. Aí traz só as considerações. Aí nós podemos fazer uma ata para ser lida aqui só com 3 ou 4 parágrafos pequenininhos, só que resumo. E ela documentalmente fica lá no arquivo. Vamos ver como o grupo de comunicação ajuda nisso? Então, aprovado isso, gente, esse encaminhamento que
que a Luma fez aqui, parafraseando a Atahualpa. Sim. Aprovado. Alguém tem alguma O contestação? encaminhamento para o pessoal que está online devia pelo menos escrever no chat, aprovada a ata, tal, porque como que você comprova que as pessoas se manifestaram? A gente está aqui, pode fazer isso, mas eles... Estão fazendo aqui. Né? Estão fazendo aqui. Por favor, por solicitação daqui da mesa diretora, deem um ok, um joinha, um positivo, por favor, para a aprovação da ata e para essa nova forma de condução. Porque vai ficar registrado Ata também. de 9/4. Ok? Tem gente mandando beijinhos, tem flores. Perfeito. Vamos continuar. Temos 3 assuntos delicados, gente, de novo. Sim. Eleição de conselheiro audiovisual, cultura popular, literatura e teatro. É mais um assunto que eu acho que tem que ficar para frente. Foi preparado alguma proposta sobre isso? Ou como vamos conduzir isso? Mas isso vai haver novas eleições, como que... Então, nós temos que decidir isso. Indicação, né? Acho que já está na hora de fazer a indicação. Eu também na última reunião. A gente comentou na última reunião foi aberta essa proposta de ser indicação. Que o regimento dá essa abertura, né? Essas indicações serão feitas hoje ou na próxima reunião? Na próxima. Porque já Porque eu já preciso de uma articulação também. Não chega. Quem vai querer. Mas é uma questão de ordem, assim, só para a gente poder melhorar a qualidade da nossa comunicação, da gente proceder por inscrição em tempo de fala. Quer que eu anote a inscrição? Porque assim, a pessoa que quer falar se inscreve, aí a gente combina no tempo de fala. Se alguém for coisa, você me fala que eu vou. Entendeu? Você... A gente fazia às vezes 2, às vezes 3 minutos, acho que a gente acabava fazendo 3 minutos, né? Que aí dá tempo suficiente de expressar qualquer coisa. Alguém no chat quer falar? Quero me inscrever. Alguém no chat tem interesse em se pronunciar agora sobre essa questão de eleição dos conselheiros que estão faltando, audiovisual, cultura popular, literatura e teatro. 3 minutos? Vai ser mesmo? 3, né? Só uma questão de ordem. Isso já tinha decidido que seria indicação. Foi, Mas eles não apareceram aqui. Não chegou Eu acho que nenhum nome agora mesmo. poderia encaminhar no sentido assim, de estratégia. Como indicar? Porque já foi aprovado isso. Sim, mas os nomes não chegaram à mesa. Não veio nenhum nome para a mesa. Não foi indicado nenhum nome para a mesa. Vai se inscrever? Vamos lá, Luma. Eu sugiro, então, que o grupo de comunicação faça um chamado para a gente, na próxima reunião, apresentar. Então, fazer esse chamado para a classe artística a partir do Instagram, a partir de e-mail e compartilhamento no WhatsApp. E na próxima reunião, a gente apresenta os nomes que quiserem ser indicados, que a gente conseguisse articular com a comunidade. Então, essa é a minha proposta. Eu aprovo. Ótimo. Eu achei boa ideia. Alguém tem algum comentário a fazer, alguma ressalva? Ou vamos conduzir assim? Não, tem o Marcelo Tem mais gente que não fala aí, mas no caso Marcelo agora está escrito. Vamos lá, Marcelo. Então, gente, sobre isso, quando vocês estão falando sobre indicação, é aquele dispositivo do regimento que permite a pessoa se apresentar ao conselho e os próprios conselheiros votarem nas pessoas apresentadas, é isso? Sim. Isso é muito bacana porque desburocratiza e na urgência é importante. Mas eu queria só pedir um esclarecimento, assim, porque eu ouvi dizer que, por exemplo, a última eleição, parece que teve uma eleição, aí algumas pessoas da setorial de audiovisual têm alguma quantidade X de votos, aí não teve? Como é que foi isso? Não foi. Desculpa, só para concluir aqui o meu tempo de fala. É porque, assim, só queria saber desse levantamento, para não gerar questionamento depois, porque se tem uma setorial, que, por exemplo, teve lá o titular e o suplente, aí a pessoa imediatamente abaixo
teve pelo menos um voto, a outra teve pelo menos um voto, se esses dois aqui não vêm, tem que subir esses aqui, né? Na eleição feita. Aí eu queria só saber se isso aqui aconteceu ou se não teve voto quem está aqui abaixo. Se não teve voto quem está aqui abaixo, aí faz sentido ser por indicação. É só esse meu pedido de esclarecimento à mesa. Tem mais inscrito? Bora. Então, sobre essa questão, eu e a Ju, a gente estava na comissão, né, eleitoral, e em algumas setoriais a gente até tem algum nome abaixo, com pelo menos um voto, mas em outros setoriais nós não temos. E aí teria que realmente ser por indicação. Entendi. Audiovisual, por exemplo, o titular não foi, o suplente não foi, e aí... E logo depois não tem ninguém. E logo depois não tem ninguém. O Gabriel se manifestou uma vontade de assumir. O audiovisual não tinha raciocínio. É, a raciocínio. Ela que Mas ainda assim vai ficar uma suplente. Uma vaga. Fica suplência. Fica suplência, vaga. A literatura só veio quem ganhou. A Brenda quer falar isso. Eu lembro, Gabriel. Bora, foi já? Teve outro Foi. dia. Ah, tá. Agora é Ju. Ju quer A falar. Brenda está online, só... É a Ju vai explicar na frente. O que eu queria falar era sobre isso mesmo, porque no teatro vai ter que ter indicação. Que quando sabe que eu e Marcos nos inscrevemos na primeira eleição. Então, quando houve a segunda eleição para complementar as cadeiras, o teatro já estava completo. Então, não teve que ser por indicação a cadeira de teatro. E Márcio, Era sabe? só aí que eu queria falar. Vai, Ju. Ok. Então, eu gostaria também de solicitar ao presidente do conselho que envie um e-mail para a minha suplente do artesanato, que até hoje não participou de nenhuma reunião. Então, é mais uma que poderia também estar entrando nessa indicação, nessa vacância, porque tem que ver se ela realmente vai participar ou não. Posso fazer uma sugestão em cima disso? Nós podemos mandar um e-mail. Mas o grupo de comunicação que já vai mobilizar podia colocar também esse assunto lá, para que o assunto fique mais público. Em vez de só aquela pessoa, que fique mais público, porque... Não apareceu nenhuma reunião e não teve justificativa até hoje. Mas, Juliana, pelo regimento, Ela não é obrigatória. Ela não é obrigatória. A falta dela só é contabilizada se você faltar. Porque no momento que você falta, ela se comporta como titular, né? Aí que a falta dela é contabilizada, entendeu? Mas eu acho que eu entendi. Talvez a questão da Ju é assim: existe alguma forma de cobrar que ela participe regimentalmente? Eu fico presa, né? Eu nunca posso faltar na mesa porque eu sei que ela não vai vir, então eu fico assim. Aí você tem que faltar 3 vezes. Existe esse Eu mecanismo? não vou fazer, então. Cobrança, assim, Eu acho dela? que a gente pode fazer o que o trouxe, que é usar o GT de comunicação, acionar ela, falando, olha, estamos sentindo falta da sua participação, a participação do conselho, ela e ver se ela vem participar, sabe? E aí você cria esse vínculo de relacionamento com ela, porque pelo que eu estou entendendo é, além dela não participar, você não consegue se relacionar com ela. E aí, se você sentir resistência de relacionamento, eu acho que você poderia sugerir uma vacância dessa cadeira. Já ficou decidido então que vai ser feito um comunicado geral sobre isso e mais essa questão das suplências, porque é interessante que os suplentes acompanhem também, ou pelo menos que interajam com o titular, né? Ok? Tá, beleza. A Juliana quer falar de novo. Vai, Ju. Poliana. Então, só para título de informação, nós vamos ter que fazer o levantamento para saber quais são as vertentes que tem como subir alguém para assumir e as outras vai ser por indicação. Essa documentação tá com a Janine. Nós vamos solicitar isso. Já tem um assunto para tocar sobre essa questão de Eu fico apoio. pensando muito em voltar para a suplência. Mas aí para subir, literatura não tem ninguém para subir. Teatro não tem ninguém para subir. Audiovisual Vamos rever. Brenda sobe. Brenda subiu, aí fala. Então, mas aí não tem o suplente. Aí teria que ser. É isso. Vamos. Mas a Graça está aqui na Estou falando fila. nesse sentido, nem subir suplente. A Graça está na fila. Grazi, 3 minutos. Grazi. Boa noite, gente. Só para registrar minha presença, eu peço desculpa ter chegado atrasada, mas é que eu dou aula, né, às quintas-feiras à noite.
mas consegui chegar, só para registrar minha presença aí, por favor. Beleza. Ok. Ok, tem mais Bem, alguém no chat? Posso seguir na pauta, gente? Tá aqui a PNAB Macaé, nós temos uma publicação que o município fez sobre o resumo, que todo mundo tomou conhecimento, eu posso até ler rapidamente aqui. Foram 65 oportunidades, né, de fomento, com 241 propostas. Aqui, eu até perguntei para a Janine, mas não aparece, a empresa não colocou, se tem repetido, porque a pessoa pode ter feito uma segunda inscrição por alguma correção, enfim. E a outra que são os pontos de cultura, que também 13 pontos de culturas, né, que pleiteiam, que é o que está registrado, não existe isso tudo organizado, mas e que estão pleiteando, e só temos essas poucas vagas, 5 vagas. Isso veio de Brasília, a PNAB é uma decisão de percentual que veio de Brasília. Alguma coisa sobre isso, gente? Porque Marcelo, vai sair o resultado agora, houve um novo calendário. Prorrogaram, né? Porque como prorrogou por alguns dias, teve que prorrogar o calendário também. Justo, né? PNAB agora? PNAB. Olha só, eu queria fazer uma colocação assim, tipo, por mais que seja leite derramado, é importante que a gente expresse, né, que esse é um lugar para isso também. Eu fiquei bastante chateado assim, com a diferença que houve entre o que foi tirado das escutas públicas na setorial de audiovisual, né, no segmento audiovisual, e o que apareceu expresso lá no edital. Eu compus a mesa das escutas públicas, inclusive eu tenho as atas de todas as reuniões, de todas as escutas públicas. Eu participei desses debates muito ativamente. O que nós pedimos, o que as pessoas presentes nessas reuniões públicas pediram, ali no centro do Solar dos Melos, foi que metade dos contemplados fosse para documentário e a outra metade para ficção. E por que se chegou a esse entendimento naquela plenária? Porque, depois da experiência da Paulo Gustavo, nós percebemos que a maioria dos projetos contemplados na Paulo Gustavo, no audiovisual, eram documentários. E aí, a gente entendeu que o documentário ele tem um apelo maior para a municipalidade do que um curta ficcional. Quer dizer, você vai fazer um documentário sobre uma figura histórica de Macaé. Você fazer uma ficção, além de ser mais dispendioso, né, que envolve preparação de elenco, envolve figurino e etc., né, é mais trabalhoso nesse sentido, do que você chegar e pegar uns depoimentos de umas pessoas. Então, assim, nós pedimos isso. Em momento nenhum, a população pediu a divisão entre infantil e adulto. Aí, tudo bem, é claro que a Secretaria tem lá a sua prerrogativa de também propor rumos para esses editais. Tudo bem, tem essa prerrogativa. Mas eu acho um pouco chato, assim, com quem participou, sabe? Com quem fez o esforço de estar lá, contribuindo com o debate. E aí, quando se cria infantil e adulto, você volta nas duas categorias a deixar brigar, né, disputar a vaga ficção e documentário. Você pode fazer uma ficção documentário para infantil e você pode fazer uma ficção documentário para adulto. Então, o desejo daquelas plenárias não foi respeitado. A Secretaria tem sua prerrogativa? Tem. Mas é justo? Assim, não acho justo. Por quê? É um edital tão minguado, sabe? R$25 mil para fazer um curta, a gente sabe que é muito pouco, certo? A municipalidade, a gente sabe que gasta dinheiro a rodo com a tal da inexigibilidade, sabe? Enfim, não temos... 150 mil. Não temos... Uma cantora. Então assim, não temos... também mais 150. Não temos editais próprios, Exatamente. não tem edital municipal. Então assim, eu vejo assim, tá? Não cometeu uma ilegalidade, mas cometeu um desrespeito, que eu posso chamar de desrespeito, sabe? Porque assim, gente, querem inventar a regra do jogo sem ouvir a plenária?
Beleza, mas pô, lança um edital próprio então para poder fazer isso. Lança um edital municipal. Não isso que passou por escuta pública, né? Então é isso, acho que eu já consumi meus erros de fala, né? Sou eu. Eu acho que em cima disso, eu não sei se a Conceição, vindo do Poder Público, pode responder, ou o Cuíca, e a suplementação. A gente não quer ouvir desculpas desalinhadas da realidade. A gente precisa saber se vai rolar ou se não vai. E se vai, qual é o caminho? Porque assim, é aquela palavra que eu sempre uso, basta, já deu. A gente está cansado de ouvir que o barco naufragou na onda, não quer. Vai ou não vai ter suplementação? Quem pode dar essa resposta para a gente? Eu fiz essa cobrança num post da Prefeitura de Macaé e eles me responderam da seguinte forma lá. Qualquer dúvida relacionada ao edital, procure a Secretaria Municipal de Cultura. Então, quem vai poder me responder isso? Olha só, a resposta da suplementação é que eles vão esperar o quantitativo de projetos aprovados. Mas já tem... entendi. Entendeu? À medida que tiver o quantitativo de projetos aprovados, eles conseguem ver a suplementação. Mas aí assim, vai ficar no talvez ou vamos ter? Porque a minha pergunta vem no sentido de concretização. A gente já está ouvindo esse talvez há muito tempo. Eu acho que nenhum de nós tem essa resposta. Eu, por exemplo, não tenho. Mas como fazer para ter? Porque a gente já está tocando na suplementação desde a nossa A gente pode fazer o gestão. seguinte, você sugere que Eu quero a gente faz uma solicitação formal de oficial. Da nossa gestão já era cobrada a suplementação, aí já tem um ano. É a resposta que eu tenho, tá? Não, tranquilo. Você Porque quer... assim, ainda não chegaram, os pareceristas não encaminharam ainda, está no prazo. Então o que a secretária diz? Assim que eu tiver o quantitativo, tantos projetos aprovados, então eu posso ter um olhar da suplementação, ok? Mas concordo com o Cuíca, se é algo já polêmico, discutido em casa. Não, mas eu sou sociedade civil, eu não tenho essa resposta. Eu não tenho. Eu concordo quando você indica que pode... Então eu quero solicitar, fazer uma solicitação para que venha uma resposta essa informação concreta. Mais uma vez. A Conceição, como é uma pessoa que é da secretaria, tem um acesso à informação melhor do que eu, por exemplo. Sim, aluna, minha pergunta é sobre a Vamos continuar com a pauta? Vamos atrás. Tem mais alguém no chat? Alguma coisa? Não, por enquanto não. Sobre a suplementação, não tem uma regra da PNAB que deveria ser o valor que a PNAB manda, a suplementação deveria ser igual? Não existe. Não existe. A lei a prefeitura tem um quantitativo similar. O ente federado pode fazer a complementar com o que quiser, dobrar, mas não diz nem quanto, nem como. Isso. Por uma lógica de fomento à cultura e com a riqueza que Macaé e a pasta tem, é óbvio que o caminho tem que ser esse, mas não a lei. Agora minha fala sobre a PNAB. Eu queria trazer só um ponto, assim, um olhar que a minha setorial discutiu e que foi uma dor para a gente que estava elaborando os projetos, que parece que as pessoas que escolheram os distritos periféricos das cidades não conheciam a cidade de Macaé para poder elencar quais eram os locais, além da pontuação, né? 20 pontos, e aí não complementava a cidade de Macaé como um todo, ou seja, obrigando a gente a sair de diferentes territórios para oferecer produtos culturais em outros territórios, sendo que Macaé tem distritos e bairros periféricos muito mais amplos do que aqueles. E eu queria entender qual foi o critério de seleção para colocar aquelas zonas como periféricas e somente aquelas zonas para a gente contemplar. Porque a gente já sabe, por exemplo, que o SANA é riquíssimo em agentes culturais, em fomento de cultura. Glicério é a mesma coisa. Aí tem outros bairros que tem uma escassez muito grande de equipamento cultural e de ajuda de fomento para acontecer as ações culturais nesses territórios que não estavam contemplados ali como zonas periféricas dentro do edital. Então, era só um olhar, e aí eu queria uma perspectiva a partir da secretaria de qual foi o critério de seleção daqueles lugares. Olha só, essa resposta, quem pode dar é Janine. Vamos supor,
o grupo do edital não participou da construção. Sim, entendeu? não, eu imaginei que foi, saiu da Escolhas. secretaria. A secretaria, Isso. qual foi o critério de escolha da secretaria para colocar isso? Não, Até porque também a empresa Vamos não respeitar, desculpa, É, não. vamos respeitar as inscrições de cada aluno. É. Eu escrevi, quem escrever também, vocês. No tempo de fala, quem escrever também. Porque ela me perguntou direto, por isso que eu respondi. Só pra gente, porque senão a gente acaba polarizando e tal. Você vai escrever também? não. Sem se você eu fala. não. Isso o tempo Foi, vai, Marcelo. Beleza. Sobre esse ponto que a aluna trouxe, dos locais periféricos, também estou de posse de todas as atas e também recordo que a solicitação dos trabalhadores da cultura presente foi que existisse ponto extra para proponentes desses territórios. E no edital saiu publicado ações nesses territórios. Então você pode, na prática, ter um proponente que mora nos Cavaleiros propondo uma ação num bairro periférico. E aí a gente cai num lugar meio colonialista, né? De levar a cultura para os lugares. Né? Porque esses lugares têm, os trabalhadores da cultura têm agentes culturais. Então esse é um primeiro apontamento. E o segundo apontamento que eu faço também, com isso que você falou, Lula, várias periferias, entre aspas, mais centrais geograficamente, não foram elencadas. Cajueiro, Alto dos Cajueiros, A Buraca, embaixo do Parque Buraca, Valentina. Novo Horizonte, entendeu? Então assim, é bem delicado, sabe? Bem delicado. Parece que quem escreveu aquilo não sei qual foi a análise da pessoa. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria trazer a respeito desse lance da suplementação e de como o Conselho pode agir proativamente nesse sentido, dessa solicitação, existem os atos do Conselho, né, gente? Eventualmente o Conselho tem autonomia para soltar notas públicas, por exemplo, que nós fizemos bastante também, né? Na época, como nos foi colocado algumas burocracias extras, assim, curiosamente, quando as nossas notas públicas eram polêmicas, enchiam de burocracia para ser diário oficial, mas a gente aprovava de publicar no Instagram do Conselho, entendeu? Então escrevemos uma nota pública na época sobre uma licitação meio esquisita de Paixão de Cristo que aconteceu, e também publicamos uma nota pública pedindo já naquela época essa suplementação, enfim, pareceristas técnicos e tudo mais. Então eu sugeriria aos conselheiros desse biênio que redigissem alguma nota pública, ou que daqui dessa reunião pode sair, por exemplo, um grupo de trabalho que vai escrever essa nota pública, entendeu? Mas o conselho, enquanto representante das suas bases, pode muito bem fazer esse papel de articulação com o poder público e de articulação de comunicação com a população, né? Solicitando publicamente essa suplementação municipal. É isso, terminou meu tempo de fala. Sou eu, agora estou escrevendo aqui. Eu queria complementar também que é exatamente isso do Conselho encaminhar. Na gestão passada nós encaminhamos 3 resoluções para a Secretaria de Cultura para publicação de suplementação, parecerista, aí empataram a gente burocraticamente pedindo ata, pedindo não sei o quê, mandamos tudo para a Secretaria e ainda assim usa a palavra desrespeito, não fomos escutados e nem respeitados. Não publicaram no Diário Oficial a nossa resolução. Então, é mais um assunto que se estende. Posso dar uma sugestão? Pode. Eu acho que a gente primeiro precisa oficiar o pedido de informação. Mas já foi oficiado por desde a nossa gestão. Não, tudo bem. Desde outras gestões, a gente se estende. Então vocês querem que reforce aquilo lá. Então tem que reforçar sobre aquilo que foi pedido lá. Eu estou solicitando. A minha sugestão é que a gente faça um pedido agora. Não, vamos fazer também outro. Está em pauta aqui, vamos fazer se formaliza. É só mesmo para trazer a consternação, né? A indignação da classe, a indignação da gente que está aqui militando mesmo. Vamos pedir de
novo, mas já foram... Vamos só para eu terminar aqui, para também complementar e tirar um pouco da consternação. Então, assim, desrespeito mesmo total. Encaminhamos, fizemos tudo, vamos encaminhar isso, vamos ver então se vai dar bom, porque é o caminho, né? A Grazi acho que está levantando a mão aí. Vê se tem. A Grazi, então a Grazi. Grazi, 3 minutos. Eu acho, assim, perante o que eu avalio do regimento, que de repente uma nota pública não seja o suficiente. A nota pública ela só vai expor, mas não resolve. Mas eu acho que essa sua ideia, Marcelo, de criar um grupo de trabalho para discutir sobre isso, é interessante, porque um dos papéis do Conselho também é normatizar algumas coisas. Então, se a gente percebe que fazer editais com esse formato, delimitando quais são as áreas vulneráveis da cidade, sem ter atenção com outras áreas que são tão vulneráveis quanto e tão violentas quanto, isso pode ser discutido para que a gente possa ter uma baliza para os próximos editais. Nesse edital a gente já não resolve mais, mas para os próximos a gente talvez consiga. O que eu acho é que fazer circulação, né? Esse edital ele fala sobre fazer circulação e ele oferece, por exemplo, na minha área de patrimônio, 20 mil. Fazer uma circulação com 20 mil, gente, entendeu? É assim, é deplorável para o artista. Você vai passar um ano trabalhando por R$300 por mês, entendeu? Então, eu acho que, assim, um município que tem... Eu reforço aí o que o Júnior Morim disse. Um município que tem o PIB que Macaé tem, né? A gente produz tanta riqueza, o que volta para a gente na economia criativa? É isso que tem que ser pensado, porque por mais que a gente esperou tanto, ficou mais de ano aí esperando a PNAB, para a PNAB chegar com uma merreca, sabe? É uma coisa assim que chega a ser degradante para a gente, porque para você se inscrever no edital, você tem que despender seu tempo, né? Você tem que ter todo um trabalho ali ainda para concorrer e talvez não conseguir ser habilitado, classificado e congratulado aí pelo edital. Sobre a questão que a Luma levantou, eu acho muito importante mesmo. A área rural, né, as áreas quilombolas, as áreas de comunidades tradicionais, quem decide que elas realmente são áreas de vulnerabilidade é o governo federal. Ele já traz isso mais ou menos desenhado. Só que dentro de cada município isso tem que ser pensado com a realidade de cada município. Por isso que essa determinação não vem do federal, né, diretamente. Eles dão um parâmetro para que a gente, dentro da nossa cidade, construa isso. Então, eu acho que vale a pena realmente a gente fazer essa discussão. E aí eu convido você, inclusive, Marcelo, se quiser fazer parte de algum grupo de trabalho, estamos precisando, né, inclusive das pessoas que não estão sendo representativas no Conselho, porque aqui a gente está representando uma galera, um coletivo, né? A gente precisa que esse coletivo esteja com a gente também. Esse ano a gente vai ter um trabalho aí, porque a gente tem aquele encontro, né, a conferência. Então, assim, convido vocês a participarem mais, trazerem ideias, e a gente tem toda a condição de fazer essa discussão e fazer alguma normativa nesse sentido. Oi? Rapidinho. Eu estou inscrito aqui. Essa questão da periferia também é muito complicada, porque, por exemplo, a empresa que está gerindo a PNAB é uma empresa do Sul. Por mais que venha determinações do MINC, da lei e tudo, a empresa deve ter feito contato com a Secretaria de Cultura, porque quem é do Sul não sabe que existe Águas Maravilhosas, Lagomar, Nova Holanda, Vila Leocádia. Então, quem passou essa informação? Teve participação da Secretaria de Cultura? Se teve, foi mais uma vez só falo. Entendeu? Porque deixar um monte de território periférico. E aí eu venho também de novo na suplementação. A Conceição trouxe a fala de que vamos ver quanto, né, que a resposta da secretaria tal. Mas, por exemplo, a fala da Grazi, 20 mil, 25 mil para o teatro. Gente, não se produz um teatro com 25 reais. Então, se já tivesse uma pré-determinação, até mesmo uma determinação de uma suplementação, a gente poderia falar em termos de 40, 50, 60, 70 mil. Aí você põe o agente cultural para adoecer, porque a gente adoece escrevendo edital e fazendo planilha para contemplar pessoas, executar um projeto com 25 mil reais, eu vou te colocar, com 25 mil reais,
E aí, tipo assim, mais uma vez, indicativos, resoluções que a gente já tinha feito há muito tempo, na nossa gestão, antes da nossa gestão como sociedade civil, mais uma vez não foi ouvida. Aí tá a gente aqui novamente falando de suplementação, falando de não sei o quê. Aí a gente tem uma resposta do poder público que parece que é tipo apaziguar, tipo assim, olha, vamos ver os inscritos pra gente pensar. Não, gente, tem que se pensar a política pública cultural em continuidade. É isso que está faltando da Secretaria de Cultura enxergar. É porque eu nem coloquei pra marcar, eu acho que não deu nem os 3 minutos, mas já deu. Mas é isso, então assim. Se não fica repetindo. Mas é importante repetir, Murilo. É importante repetir, porque é a minha sugestão é a gente oficiar. Então oficia, por favor. Tá. Foi. Eu tenho uma fala até sobre isso. Eu tenho uma fala sobre essa fala do Júnior. Sim. Porque, por exemplo, os editais lançados, eles não atendem. Eu senti que a pessoa que desenvolveu o edital não entende os valores, isso falando em valor mesmo, de comprar as coisas para a cultura. Porque além de você pagar uma equipe, você tem todos os insumos que você paga em relação ao produto cultural. Então você tem 20 mil para fazer circulação e está falando em projetos aprovados. Aí, ou seja, aquele projeto que a gente já escreveu, tentando enxugar os orçamentos para caber dentro do edital que veio com valores baixos, a gente vai aprovar esses projetos novamente dentro dessa lógica de valores baixos? Porque 20 mil para você fazer circulação, 20 mil para você fazer... É muito pouco, é muito pouco. Por exemplo, eu escrevi um projeto para o Festival de Literatura, para crianças com deficiência. Quando eu penso nesse perfil de público, obrigatoriamente que eu tenho que pensar, dentro de uma lógica de festival, a contratação de um banheiro adequado para pessoas com deficiência. O aluguel de um dia de um banheiro desse é 6 mil reais. Ou seja, de 45 mil reais, 6 mil reais é só de infraestrutura de um produto, que nem é da cultura, mas é um produto para atender um público que a gente tem que colocar como dentro do nosso... Se colocar esse critério de projetos aprovados, a gente vai ter sucateamento da classe novamente, porque o edital ele não atende a gente em relação a valores. Então eu acho que a lógica de projetos aprovados coloca até pessoas que não conseguiram ser aprovadas em cenário de exclusão. A complementação não tem que ser critério de competição. A complementação tem que pegar todo mundo que se inscreveu, analisar todos os projetos, pensar em adequação dessa política e atender todo mundo que estava tentando um recurso do governo federal. Não tem que aprovar quem não foi classificado. Eu acho totalmente, porque tipo assim, não faz sentido. Não faz sentido uma política pública trabalhar com critério de edital novamente. Complementação a cidade, os agentes culturais precisam dessa verba para poder trabalhar com cultura na cidade. Você vai trabalhar com lógica de exclusão, que edital é lógica de exclusão, novamente com dinheiro público da cidade que era para atender a gente, não faz sentido. Atende Thales, 150 mil. Então essa é a minha fala, não faz sentido lógico. Foi. Boa. Marcelo. Então, só para a gente também não se estender demais num ponto de pauta só, eu queria que algum conselheiro presente acolhesse a minha proposta de encaminhamento, que é o seguinte: a respeito da nota pública, ela não precisa ser nada assim muito desenvolvido, não. É uma coisa do tipo assim, olha, tendo em vista que tivemos, sei lá, 250 e tantos inscritos, e que a verba da PNAB irá contemplar umas 70 e poucos, o Conselho Municipal de Políticas Culturais sugere à municipalidade a suplementação da verba que veio do governo federal, pelo menos o dobro. Assim, sabe, alguma coisa simples. Porque se o governo federal mandou, sei lá, 1 milhão, né? 1 milhão e 700. 1 milhão e 700, o município tem, né, gente? Não é a capital nacional da banana, é a capital nacional do petróleo. Então, assim, uma nota pública simples. Não precisa de uma grande elaboração, de um grande estudo. Oficiar é importante também. Mas, assim, é sabido, né, que assim, o poder público, ele entende opinião pública. Então, uma vez que o Conselho se manifesta publicamente na sua página do Instagram,
solicitando gentilmente, sem xingar ninguém, de boa, né? É uma coisa que é sabida, que é tácita. É importante que a municipalidade suplemente, só com uma nota simples, gente. É só o que eu peço para vocês. Eu trabalho junto contigo e assumo essa. Ficar duas soluções. E aí encaminhar de novo essas coisas, então, porque para ver se eles mudam. Então, a Luma se articula com o Marcelo e ela assume, ela se propôs aqui a assumir. Assunto de pauta, gente, regimento criação. Então, eu fui solicitada pelos artesãos de lá para poder dar uma lida no regimento, porque não está sendo cumprido. O regimento lá não está sendo cumprido em nenhum momento. Hoje, desculpa, perdão. É só para saber, só uma questão de ordem aqui. Se essa nota que vai ser redigida já está previamente aprovada pela plenária, ou você tem que trazer para a próxima plenária? Está trazendo a autoria aqui, aí tem que trazer ela, tem que trazer para a plenária. Mas vai dar tempo até sair o resultado? Não vai. O próximo resultado é dia 27. A menos que a proposta de encaminhamento seja a publicação de uma nota pública que a gente construa aqui e a plenária aprove até o final dessa reunião, ou que essa plenária dê poder à conselheira para ela redigir a nota pública e soltar. Entendeu? Porque senão vai se perder o prazo de... Qual a sugestão? A Luma assume, estabelece um prazo para fechar isso? Eu acho que é sensato, porque a gente não vai xingar ninguém, só solicitar isso que a gente falou. Então dá um poder para a Luma soltar. Aí dá o quê? Uma semana de prazo? Pode ser uma semana. Beleza, show de bola. Gente, eu não estou conseguindo acompanhar plenamente a discussão de vocês, porque está picotando muito. Eu não estou conseguindo entender direito o que está sendo discutido. Estou entendendo que vocês estão querendo aprovar alguma coisa, mas eu não estou conseguindo entender o que aqui. O Marcelo sugeriu para que a Luma... Está falhando um pouco. Tá falhando, deixa. Você tá com sua internet? Vê se tem alguém que está Vamos com o fazer o microfone seguinte, aberto. eu vou desativar o som aqui, aí você ativa aí para ver se melhora. Beleza. Grazi, vamos tentar fazer uma manobra técnica aqui para ver se melhora. Tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo, Grazi? Sim, agora eu ouço melhor, Marcelo. É porque eu tô na minha internet. Tem que fechar os microfones. Tem que fechar os microfones. Então, mãe, tem que fechar o microfone aqui. Fechou. Grazi, a proposta... Tá me ouvindo, Grazi? Deixa eu ver aqui, ó. Eu sou agora, eu desliguei o som. Você tá com o seu som aí? Não, não desliguei, pode falar. Peraí, vou ativar um falante. Alô? Grazi, tá ouvindo? Sim, agora eu te ouço, tá me ouvindo? Beleza, agora eu tô te ouvindo. Então, a proposta que a gente está votando aqui agora, para que a Luma fique responsável por redigir essa nota pública, e a proposta é que a plenária previamente já aprove essa redação. Porque se a gente for esperar a próxima reunião ordinária para aprovar esse texto, já vai ter saído o resultado da PNAB, etc. Já vai estar lá na frente, entendeu? É um texto simples, só indicando que o Conselho sugere ao Poder Público a complementação dessa verba, desse recurso federal. Entendi. Aí desativa. Tá, desativa aí. Tá, desativa aí. Vamos. Vou ativar a resposta. Estamos refazendo a manobra de som. E sem esquecer que o termo é suplementação, tá, gente? Não é complementação, é suplementação. Sim. Sim. Tá legal o som? Tá. Tá todo mundo ouvindo bem aí, gente? Não, tá mudo aqui, vai, pode falar. Estão ouvindo bem agora, gente? Tá picotando, não? Não, porque a gente vai fazer troca de som. Agora melhorou, Cuica. Melhorou bastante. Ok. Então, gente, seguindo a nossa pauta, a Juliana, a questão do regimento do criação, ela fez A título de informação, todos nós aprovamos que a Luma vai fazer, certo? Sim. Sim. Ok. Até fica como um encaminhamento da mesa para poder facilitar no tempo. Juliana,
Então, segundo o regulamento interno do CRIASANA, somente os moradores podem se cadastrar para ter um box lá à disposição. Só que os próprios moradores artesãos vieram me relatar que não estão conseguindo ter espaço lá para expor. E também gostariam de solicitar o espaço do pátio, como era feito antigamente. E hoje em dia eles não, a secretaria não deixa mais utilizar o espaço do pátio para colocar mesas. E porque o espaço do CRIASANA ele é reduzido, né? São poucos boxes, não atende a todos. E tem muitos ficando de fora. E antigamente era muito mais bonito e atrativo ter vários artesãos expondo no pátio também, além dos boxes. Eu gostaria de saber se da secretaria se é feito algum rodízio para resolver também essa questão nos boxes, porque também está tendo muita falta, muitos boxes fechados durante os dias obrigatórios, que são sexta, sábado e domingo e feriados. No regimento interno diz que deveria ter uma lista de presença, que não está tendo, não está sendo feito nenhum tipo de presença. Antigamente era feita uma presença através de um caderno, só que isso também era falho, porque depois o próprio artesão ia lá e colocava a presença no dia que ele não foi, burlando o próprio caderno. E também tem a questão administrativa do espaço. Se é a prefeitura, a secretaria que é responsável, por que não há um funcionário lá durante todo o tempo que o espaço está aberto? Porque não tem ninguém para responder sobre o espaço se acontece alguma coisa lá e não tem ninguém. À noite, por exemplo, o Fausto vai embora às 5 horas e não tem mais ninguém responsável pelo espaço, somente os próprios artesãos que estão expondo. Isso é uma questão bastante séria, porque se acontece alguma coisa lá dentro, como que é resolvido? E eu vi pelo Instagram da secretaria, mês passado, falando-se que haveria uma reformulação do regulamento interno. Está havendo algum tipo de reformulação? Vai ser feita como essa reformulação? Vai ser audiência pública? Estão ouvindo os artesãos? Ou vai ser algo interno da secretaria, sem ter nenhum tipo de interferência de quem mais precisa falar e não está sendo ouvido? É isso que tem chegado para mim dos artesãos do SANA. Também são muitas questões de lá. Tem também a limpeza, que não há um funcionário para fazer a limpeza de banheiros, e tudo está ficando muito bem estranho, né, nessa questão, porque não é um espaço público, que parece que não é público em alguns momentos, em outros não é, e os artesãos têm que se virar com tudo lá. Seria somente isso mesmo. Muitas questões levantadas para a secretaria poder responder posteriormente. Posso escrever para esse povo? Os colar existe um coordenador. Sim. Por que ele pega essa demanda e traz para a secretaria? É só para eu entender, né? Se existe um coordenador e o pessoal não está, né? Esse coordenador tem alguma coisa errada. Porque o espaço tem um coordenador. Os 3 artesãos. Juliana. Pode falar. Eu acho que o caminho seria, né? Eu sugiro que você organize todos esses questionamentos e escreva um ofício para a secretaria. Porque eu acho que não tem, assim, não querendo fazer de ninguém, mas não tem ninguém que possa dar essa resposta hoje para a gente aqui. Entendeu? Então eu acho que a secretaria é uma coisa muito séria que está acontecendo no SANA. Isso já acontece há muitos anos, esse desordenamento, né, da utilização de um espaço público. E que um espaço público ele tem que ter um processo seletivo, né? Ele não pode escolher um ou não escolher o outro, entendeu? Quando você vai usar o quesito do público,
E aí, qual que é o processo seletivo que eles fizeram para essas pessoas que ocupam hoje? Por que hoje o Sana não pode ter as banquinhas do lado de fora que sempre tiveram, que é todo esse questionamento que está fazendo? Então, eu acho que seria interessante você organizar essas ideias e fazer um ofício para que eles respondam oficialmente sobre isso e que a gente tenha uma resposta mesmo para que a gente possa tomar atitudes, né? Se eles estão fazendo essa revisão do regulamento, cadê o regulamento antigo? Qual que é a revisão que está sendo feita? Cadê a transparência? Né? Ele tem que trazer à tona a transparência de tudo isso que está sendo questionado. E se está sendo questionado é porque a população tem dúvidas. E aí eu sugiro que você organize isso, inclusive trazendo essa questão das pessoas ouvindo, né, as pessoas lá do Sana, que por mais que pareça que o Sana sempre teve tantos artistas, esses artistas também ficam bem isolados e à parte de tudo que está acontecendo aqui. Nem sempre eles conseguem alcançar as informações, alcançar... isso que a gente tem hoje, de ter pessoas do Sana no conselho, inclusive, é uma raridade, né? A gente tem que, assim, bater palma para essa galera do Sana que está aí sendo resistente, porque é uma raridade. E eu, assim, tipo, muito obrigada por essa representatividade que eu acho que é necessária, entendeu? Na cadeira que você está ocupando de artesanato, porque o que a gente ouve de queixas no Sana de abuso não é pouco. Então, eu acho que tem que ser levantado mais profundamente isso, porque muita gente fala que tal lugar é de não sei quem. Peraí, não tem nada de não sei quem aqui. Tudo que é público é do povo, é da sociedade, não é de A ou de B. E a gente sabe que tem uma galera querendo mandar de uma forma indireta, então eu acho que para a gente poder ter uma resposta, uma solução, eu acho que é oficializando mesmo. Parabéns pelo seu posicionamento aí, Ju. E é muito interessante, Grazi, rapidinho, que você traz de novo mais um problema que se arrasta há muitos anos. Então a lista aumenta e aí nada se resolve. Entende? Grazi, com razão, eu ia até sugerir... É por isso que é importante ser oficial. Desculpa, Cuíca, desculpa. Até sugerir a Juliana, e eu, inclusive, já sofri uma situação lá curiosa, porque eu estava produzindo um evento e não tinha ninguém para atender a estrutura que eu precisava lá no momento, e foram chamar pessoas em casa, foi um negócio assim, só que eu estava com gente de fora, com artista, enfim. Eu vou pedir a Juliana, já que ela conversou com muita gente, faz um relato sucinto, Juliana, do que você falou e faz uma solicitação para que isso seja debatido, né? Para que tenha uma forma de discussão legal. De ordem, eu acho aí. Existe uma coordenação, essa coordenação também tinha que ser acionada. Porque deixa eu concluir. Se essa coordenação não está passando a demanda para cá, a secretaria tem que questionar essa coordenação. Senão, existe um coordenador que não passa a demanda dos artistas, isso é muito complicado. Então, quando a gente... Entendeu? Eu acho que tem que ser acionado também esse coordenador, para que fique registrado, né? Existe um coordenador. Aí a secretaria custou, mas então esse coordenador ele tem que ser chamado também. Como o assunto veio para o conselho, vamos lá. Como o assunto veio para o conselho, a Juliana faz um relato sucinto, Juliana, pensando os assuntos e solicita a informação. Eu acho que é o mais adequado nesse momento. Pode estar escrita também, eu acho que é a última inscrição. Então, eu só quero dar uma visão minha em relação a essa questão de criação. Como foi falado que já é um problema que tem um tempo, alguns anos, e tendo esse coordenador, se até o momento não se teve acesso, não se teve nenhuma informação, aí eu acho que tem que ir diretamente para a secretaria em cima desse coordenador. Entendeu? Por mais que ele esteja lá, tem que ir direto. Porque se essa questão está chegando nela, é porque ele não esteve lá para atender essas pessoas nesse momento. Foi o que eu falei com ela aqui. Ele não cria relacionamento com os próprios artesãos ali. Se a demanda existe uma falta.
Então ele está faltando com os artesãos. Então vai trazer no relatório da inscrição. Vamos seguir nas inscrições, pessoal? Só para não... Eu sou da sociedade civil e ainda como um visitante, né? O que eu consigo perceber aqui é que a demanda, que a maior, que está todo mundo sofrendo mesmo, acredito que seja a falta de acolhimento da secretaria, sabe? Porque é tanta demanda que eu estou vendo que tem tantos anos isso, tantos anos aquilo, e é sempre a mesma coisa. Então, eu não sei como que funciona o conselho de pedir, de repente, essa secretária para vir até ouvir presencialmente isso, ou se pode ela receber um representante legal desse conselho para ir lá falar para minha filha está aqui há anos. Porque é muito lamentável ver isso, gente. Vocês me desculpem, assim, eu acho que eu sou até muito pequeno para falar alguma coisa, mas eu precisava, porque senão isso ia ficar grudado dentro de mim, entendeu? Porque eu acho que está faltando acolhimento, sabe? Está faltando, não é só o desrespeito que vocês estão sofrendo, vocês estão sofrendo a falta de acolhimento mesmo, sabe? E isso adoece qualquer artista. Então a minha participação hoje até aqui, eu estou até arrepiado, porque eu estou achando muito forte vocês pararem o tempo de vocês, a casa, de tudo, para estar aqui lutando por uma coisa, que eu vejo que não está adiantando, porque não tem esse acolhimento, você entendeu, da secretaria. E aí eu sou do lugar da provocação, então por que não chama ela para vir aqui, para sair da casa dela para vir aqui ver o que todo mundo está sofrendo? Ou por que ela não recebe um representante daqui para falar, minha filha, você está lendo ou você não está lendo o que está acontecendo, você entendeu? Então fica só assim uma visão de um artista de Vitória, que está aqui no Macaé desde o ano passado fazendo oficina, e hoje eu estou aqui pela Moreno Produções, escrevi um texto junto com o Júnior, estou dirigindo o Júnior, trazendo uma perspectiva de uma linguagem de performance de multilinguagem, mas totalmente diferente de tudo que o Macaé já viu. Mas eu espero que a Secretaria pelo menos acolha esse trabalho dessa obra de arte, de engrandecimento cultural para a cidade, porque os artistas estão ficando doentes, sinto muito. E eu espero muito que a Secretaria consiga entender isso para botar vocês para cima mesmo, desculpa qualquer coisa. Marcelo, fala. Certo. Juliano, uma sugestão para essa... Inicia a minha vontade. Olha só, a gente teve alguns momentos no biênio anterior, principalmente na época da luta pelos editais da Paulo Gustavo, em que, assim, a gente fazia inúmeras conversas entre quatro paredes e nada andava. A coisa começou a andar por duas vias. Quando a gente começou a publicar algumas coisas, e também quando a gente começou a fazer uso de comunicações oficiais. Tem uma coisa que, assim, o regimento do conselho, ele diz que todo conselheiro pode fazer lá solicitações ao poder público, individualmente também. Cada conselheiro individualmente tem um direito que, como cidadão, todos nós temos, que é o direito de petição em órgão público. Sim. Então, teve um momento específico, que foi quando divulgaram as notas numa escala, aquela época que divulgaram a nota fora da escala que o edital rezava, eu fiz uso do meu direito de petição em órgão público, que lá na administração central, eu escrevi a minha petição com as minhas demandas, mostrando por que eu não estava tendo direito de recursar, né? Explicando isso tudo tintim por tintim. E protocolei. Quando você protocola na administração central, encaminhando para cá, isso se torna uma comunicação oficial, está registrado. Entende? Então não tem como dizer que essa comunicação não foi feita. Uma vez que você provoca por esse caminho, você está muito mais amparada, porque você fez um levantamento maravilhoso aí, está bem detalhado pra caramba. Agora, tipo assim, redigir isso, sabe? Falar eu, Juliana, boto o nome todo, diante do meu direito constitucional de petição em órgão público, e também na qualidade de conselheiro, você pode assinar como conselheiro, entendeu? Protocolo da administração central que venha para cá, porque aí fica oficializado, certo? E aí o que a secretaria tiver que fazer, de tipo assim, conversar lá com a coordenação de lado, aí é com eles, mas a sua parte você vai ter feito, entendeu? Oficialmente.
Foi? A gente tem ajuda escrita. Vai Cuica. as inscrições. Cuica. Encerrou as inscrições, tá, gente? Depois Cuica. Olha, Oi. tô passando aqui, presidente. Desculpa, presidente. A gente aprovar em plenária que a gente mande através do conselho, ao invés de mandar só através da vertente de artesanato. Eu quero entrar dentro dessa representação que a Juliana vai escrever também. Eu acho que todas essas questões que a gente vai oficializar hoje para mandar para a secretaria, a gente pode aprovar em plenária que ela seja a apresentação do conselho, não vai ser só de uma vertente, só de um conselheiro. Eu acho que isso aí acaba tendo até mais força. E isso que o Marcelo falou é certíssimo. Qualquer um de nós, isso daí eu falo desde o começo, nós somos fiscalizadores, tanto como cidadãos como conselheiros. Então a gente tem o direito de questionar, a gente tem o direito, e eu acho que quando a gente faz isso oficialmente, eles têm a obrigação de responder oficialmente. Quando a gente conversa por WhatsApp, quando a gente conversa... Por isso que eu acho que é importante oficializar mesmo. E eu acho que seria interessante que a gente aprovasse em plenário da mesma forma que a gente aprovou a questão da UMA, não sei se foi votado ou aprovado, mas que a gente aprovasse essa também da Juliana, que seria uma representação do conselho, não só da vertente. Aí, complementando o que você está falando, Grazi, é o seguinte. Ih, tá dando eco aqui. Tá dando. É porque tá aberto o microfone. Grazi, tá me ouvindo? Alguém na sala que tá. Não é o meu, não. Tá com eco? Passou o eco? Passou. Olha só. Eu dei essa sugestão de ser individualmente como conselheira, mas com certeza o raciocínio da Grazi está muito correto. Se você redige essa petição, Juliana, e traz para ser aprovada em plenária, aí o Cuica pode assinar como presidente e deixando claro que é uma petição do Conselho como um todo, que aí dá ainda mais força, entendeu? Eu sugeri só o seu caminho individual por uma questão de celeridade, mas se quiser fazer por esse caminho de aprovação em plenária também pode acabar sendo um pouquinho mais lento, mas ou a plenária também aqui presente pode aprovar o texto previamente, o texto que ela vai redigir também, como foi feito com o anterior, entendeu? Na verdade, a gente quer aprovar, o que eu estou sugerindo é que a gente aprove, do mesmo jeito que a gente está aprovando que a aluna vai redigir, não precisa aprovar o que ela vai escrever, porque a gente já levantou aqui, ela vai fazer o levantamento a partir da discussão que foi feita, e ela vai estar representando o conselho, é isso? Perfeito. Ela não precisa trazer o texto até aqui para a gente aprovar. É um texto pré-aprovado, perfeito. Perfeito. O texto está sendo ensaiado para não demorar muito, entendeu? Ótimo. Então, só na reunião. Só. Então, um adendo é que sobre o coordenador, que ele não mora no SAM, então ele não está lá sempre. E alguns artesãos estão com medo de perseguição, porque já tiveram casos de perseguição. Então, por isso que não chegam algumas coisas a ele, e por isso que está vindo diretamente a mim agora, por questão de represália. Então, essa que é a questão. Por isso que chegou para mim, e não veio diretamente do coordenador para a secretaria. E a gente sabe que existe represália, perseguição, tudo. Tá dando para ouvir legal, gente? Ok. Não, tudo bem. É só para saber se está ouvindo. Tá, você está ouvindo legal. Tá todo mundo ouvindo bem? Nós estamos mudando uma questão técnica aqui, porque estava dando eco. Mas acho que vai resolver agora. Pessoal, de licença, que eu vou precisar sair, tá? E todo o caminhamento aí, já que tinha uma coisa que vai encaminhar a secretaria. Agora tá tudo mudo pra gente aqui. Nós temos alguns assuntos aqui a tirar. É a secretária que tem que responder. Isso. Vamos tentar dar celeridade, porque tem coisa que realmente nós não vamos poder. Beijo, professor. Não vamos poder ficar repetitivo. Fechamos essa etapa? Olha, o próximo assunto de pauta, que é um assunto bastante delicado, o Juliano já até fez uma declaração
sobre isso gravada, a questão do teatro municipal. Eu acho que esse assunto, eu juro a vocês, qualquer coisa que a gente falar, a gente vai repetir o que nós já falamos. O que eu acho que a gente precisa fazer é que seja trazido para a gente aqui oficialmente. A única coisa que eu posso dizer a vocês é que nós, na frente, isso já foi colocado por mim, posso repetir, na frente parlamentar para essa questão de revitalização do centro de Macaé, inclusive a Grazi estava presente no dia, eu e ela estávamos lá, foi votado que o antigo clube, o Ipiranga, seja transformado no teatro multiuso de Macaé. Ali seria um lugar fantástico. Essa questão desse teatro aqui, eu não vou responder por ninguém, é porque eu já dei tanta entrevista em rádio e televisão com esse negócio que eu posso falar algumas coisas. É porque existe uma questão técnica que os bombeiros não licenciam isso aqui. Isso aqui não foi projetado para ser um teatro. Então existe uma questão técnica. O que a gente pode fazer é pedir que a secretaria nos informe. Mas eu tenho só um instantinho, nos informe como é que está esse andamento. Eu acho que é esse nesse momento. Senão eu vou ficar repetindo coisas, repetindo e a gente ainda tem mais pauta. Tem mais gente inscrito? Abre o seu aí. Eu estou inscrito para falar um pouquinho sobre. Tem um problema aqui no áudio aqui, vai. Tem mais alguém inscrito aí de novo? Porque para não ficar repetindo. Não, assim, aí eu só queria fazer uma leitura. Dá para ele falar. Todo mundo que falar, tenta Fala pegar, aqui, né? Tenta Tá. pegar e falar perto. Oi, gente, estão me ouvindo? Então, sobre essa pauta do teatro, eu trouxe a pauta do teatro. E aí, Brenda, já a gente se organizar para encaminhar isso, eu quero só fazer uma leitura do post que a Outrar Produções fez, que diz o seguinte: Teatro Municipal de Macaé, com 4 milhões de reais destinados à reforma, a obra já se arrasta há 4 anos. Ainda assim, o espaço segue fechado há 6, sem previsão de reabertura em estado completo de sucateamento. Então eu quero fazer alguns questionamentos. Aonde estão os 4 milhões? Por que ninguém dá transparência para a gente? Quando vai sair o próximo teatro? Porque voltou na revitalização e tal, mas a gente está cansado desse blá blá blá. Entendeu? Mas então é isso, assim, eu quero realmente provocar e dizer isso. Eu quero que entre no encaminhamento, Brenda, sobre os 4 milhões. A gente precisa de saber, foi destinado? Aonde está? Se já sabe que não pode mexer no teatro aqui embaixo por causa do que o presidente falou, então por que foi ainda destinado 4 milhões? Por que foi destinado termo aditivo no diário oficial? Se já sabiam que aqui embaixo não se pode fazer teatro. Cadê esses 4 milhões? Por que não se... Aí estão reformando a biblioteca antiga, ninguém sabe o que vai ser, ninguém sabe qual transparência realmente que tem ali. Então a minha pergunta sobre o teatro é essa: quando vamos ter um teatro e cadê os 4 milhões de reais que foram destinados? Não tem 3 minutos não, eu não vou parar de falar não. Não, isso não é. Eu achei que foi que você fez assim comigo. E se a secretaria já sabia, por que destinou? Por que fez termo aditivo? Então, Brenda, por gentileza, se a gente puder, eu entro junto com você nessa, quem mais for possível, a gente encaminhar isso direto para a Secretaria de Cultura com respostas concretas da onde está esse dinheiro e por que ainda não foi resolvida a questão do teatro. É uma falta de respeito, principalmente eu, que sou um artista de teatro na cidade, que fomento vários projetos de teatro na cidade e não se tem uma casa para se apresentar com 4 milhões de reais destinados para a reforma da casa. Cadê? É essa a minha fala. Marcelo está inscrito, não sei se alguém quer falar. Eu só estou uma questão técnica, tá? Como querem que faça a circulação, principalmente de teatro? Com tão pouco dinheiro, você viu que tem muito equipamento na cidade, gente. Tem um centro, não tem? Mas tem dinheiro sendo destinado, né, Grazi? E a gente não pode contar com previsões futuras, a gente não sei quem vai fazer. A gente tem que questionar o que já tem. Sim. Você tem que dar conta do que tem. E isso que você falou, pode contar comigo. Sim. Tá? Aqui, eu assino junto com vocês. Perfeito. Marcelo, quer falar? Depois a gente se articula pra
Isso podia acontecer somente pela cadeira de teatro ou pelo conselho todo? Eu sugiro que faça igual vai fazer com o artesanato, Pelo conselho todo, todo. porque também é um questionamento da dança. Perfeito. Gente, de vez em quando tem um probleminha técnico. Desculpa, presidente, você fez assim, eu cheguei pra mim aquela hora. Nervoso, ela No auge do negócio. Tem hora que cai a conexão, inclusive não se conseguiu a transmissão pelo YouTube. A gente precisa arrumar questões técnicas para resolver isso. Vamos. Marcelo está inscrito, eu acho, para falar sobre essa questão. E depois a Polly. Tá saindo o áudio aí, né? Beleza. Gente, a minha contribuição para esse debate é o seguinte. Mais alto? A minha contribuição é a seguinte. Tem sim essa... Eu vou falar aqui, olha? Não chega mais perto. Mais perto. Tá. Alô? Beleza. Não, porque é o seguinte, quando saiu essa ideia lá da Câmara de transformar ali o Ipiranga numa espécie de teatro, né, assim, eu acho que é complicado, porque, assim, primeiro que o Ipiranga tem um valor histórico, cultural próprio, né, assim, inclusive é um espaço que, historicamente, né, tá dando um eco aí, tá achando difícil. Nós estamos... Vou deixar aqui, senão a gravação perde áudio. Então eu tiro, tranquilo. Inclusive o Maynard fez parte da Comissão da Verdade e ele levantou histórias de que aquele espaço ali tem a ver com... tem muita história ali relacionada, inclusive, a como aconteceu a ditadura em Macaé, né? Assim, então, assim, é um espaço que poderia ser um museu, né? Assim, é um espaço que, destruir um espaço que tem todo o potencial para ser um museu, para transformar num teatro, é delicado pra caramba. E aí, beleza, o Teatro Municipal tem problema com as normas técnicas dos bombeiros. Eu tendo a crer intuitivamente, tá, gente, que não falta dinheiro para Macaé se adequar a essas normas técnicas aí. E outra, não tem como se adequar aqui, que construa em outro lugar, mas não destruindo um outro equipamento de cultura, que é potencialmente um museu, sabe? E aí fica a história da nossa cidade, assim, relegada entre aspas, tá, gente? Mas assim, quem fica segurando a onda da história da nossa cidade são os nossos memorialistas, que fazem por paixão, né? Assim, temos o Rubinho, temos o professor Marcelo Abreu, sabe? E várias outras pessoas que têm um acervo pessoal muito bacana, mas que assim, poderia ter um amparo também institucional, sabe? Então eu sinto muita falta dessa cidade ter um museu em sentido amplo, e tem um museu do Legislativo, né? Mas a cidade precisa também de um museu que não seja só o museu do Legislativo. Enfim, e também, se a gente pegar assim e olhar o que essa cidade gasta com equipamento, com aluguel de equipamento para se montar palco aqui e ali, né? Você fica assustado, sabe? Porque é muito dinheiro, E aí pega essa grana assim, vultuosa, pega uma parte que, sabe, daria para construir quantos teatros, né? Esse tempo todo alugando equipamento para montar palco aqui e ali, sabe? Então assim, é delicado mesmo essa questão, e é uma questão que vai se arrastar mesmo, a gente vai discutir ela enquanto ela não for resolvida. Enfim, encerro a minha fala. Apoio. Então, o que eu ia falar entra no que você pode falar no final. Eu acho que o questionamento da dança em relação ao teatro é isso, que parece que esses 4 milhões não se sabe onde foi, a gente não tem informações, e que ficam tentando a todo momento criar paliativos para se não resolver essa questão. Então, por exemplo, monta um palco em Mitiba e oferece esse palco para as escolas poderem levar os seus trabalhos e a maioria das vezes de forma gratuita. Então eu pego todo um trabalho de 6 meses que eu estive com os meus alunos e levo porque a secretaria está oferecendo a estrutura. Então monta esse palco aqui, ali o tempo todo e não se pensa realmente em como vamos resolver o nosso teatro, que é base para todas as vertentes. A gente não tem esse material de trabalho. Então é isso.
Ok. Tá legal a qualidade do. O pessoal está ouvindo bem quem está online, gente? Aqui Débora, do grupo de mulheres, gostaria de saber sobre o cineclube da cidade. Seria um bom espaço de cultura e teatro. Isso aí é particular. Isso é um babado, Débora. Eu posso dar rapidamente? O cineclube é uma instituição privada. Então, lamentavelmente, isso passa por várias questões que nem o próprio conselho pode até orientar, tentar ajudar, mas aquilo é uma sociedade privada. É uma associação, como outras associações, como outros clubes. Então, o que a gente gostaria é que aquilo voltasse a funcionar, inclusive, deixa para lá, desculpe de não levar esse assunto, mas esse assunto é demorado, porque há 15 anos que eu estou acompanhando aquilo lá e é difícil, é uma situação bem delicada. Em breve a gente combina, tá? O Marcelo também. A gente vê esse ofício aí do teatro pra gente investigar o dinheiro, onde vai ser, qual é o babado forte que está acontecendo, tá bom? A Débora perguntou novamente se teve dinheiro público investido lá no cineclube. Não. Municipal nada. Foi feita uma reforma lá pela Petrobras e mal articulada juridicamente. Enfim, não vou entrar em detalhe não, porque é uma história bastante complicada do ponto de vista jurídico. Gente, a pauta agora vai passar por um assunto que nós já havíamos conversado aqui e que eu tinha me comprometido pela mesa diretora de oficiar a secretária um pedido de reunião. Isso foi oficiado. Então, eu vou ler rapidamente o ofício que foi encaminhado à secretária. Não foi agendado ainda, até porque estava nesse movimento todo da PNAD, enfim. Então, o ofício que eu encaminhei para a secretária de Cultura foi o seguinte. Eu vou mostrar o ofício aqui, eu vou ler para vocês. Prezada senhora, inicialmente congratulo a desenvoltura que a Secretaria, sob sua gestão e com sua equipe tão dedicada, está a concretizar na cidade. Parabéns. O motivo dessa missiva é requerer reunião presencial com membros de nosso conselho para tratar das pautas abaixo listadas. 1. Apoio administrativo ao Conselho Municipal de Cultura de Macaé, conforme preconiza o artigo 13º da Lei 4.446 de 2008, está aqui 2028, está errado, que criou o Conselho. O artigo 13º, gente, cita que a Secretaria tem que dar apoio administrativo. Nós estamos sofrendo muito com a falta desse apoio administrativo, por uma razão muito simples. Nós não temos tempo suficiente para nos dedicarmos a essa quantidade de demandas. Hoje, por exemplo, saiu uma quantidade enorme de demandas. Então, a mesa diretora não tem ninguém disponível e a lei preconiza que tem que ter uma pessoa disponível para isso. Além do que, outras coisas poderiam acontecer para nós podermos avançar como conselho, tá? Esse assunto é o primeiro. O segundo, funcionamento do Fundo Municipal de Cultura. Isso foi assunto logo desde a época da eleição que eu já tinha trazido esse assunto, foi oficiado. A Lei 3.828 de 2012, para atendimento às exigências do Ministério da Cultura, bem como possibilitar o fortalecimento da Secretaria nos futuros programas e ações de políticas culturais do município. Item 3, criação da Lei Municipal de Proteção ao Patrimônio. A Lei Orgânica de Macaé prevê no artigo 213 tal mecanismo que já passou do tempo de ser regulamentado e implementado. O último assunto diz respeito ao uso da Lei 5.472, que é essa lei desse ano, que trata dessa questão do fomento e do patrocínio direto. Essa é uma lei nova, baseada em leis federais, e nós estamos requerendo uma conversa com a secretária para saber como isso vai ser usado pela cultura. Bem, a conclusão é o seguinte: pedimos que a data e horário possa ser previamente acordado de forma ao máximo de conselheiros poderem participar. Cabe informar que somente os temas acima citados serão objeto dessa tratativa.
Qualquer outro somente ocorrerá se Vossa Senhoria pautar ou autorizar. Desde já agradecendo, papapá, eu assino como presidente. Por que essa questão de tratar só desses temas? É porque toda vez que se faz uma reunião com o secretário, se não tiver uma pauta, gente, desculpe, eu não sei lidar sem pauta. Aparecem 200 assuntos e normalmente os assuntos vitais acabam sendo deixados de lado. Então, eu tenho um bom relacionamento com a secretária desde muito tempo, antes dela ser secretária, e vou saber dela que dia que nós podemos agendar isso. A semana que vem nós temos um feriado, no meio da semana, enfim, vou tentar falar ainda amanhã com a secretária, ou na segunda-feira no máximo, para ver se a gente agiliza essa reunião antes ainda do resultado da PNAB. Mas, obviamente, que quando acontecer esse agendamento, eu vou ver num horário que é muito difícil, gente. Por mais que a gente queira, é aquilo que eu vivo dizendo, por mais que a gente bote num horário bom para um, vai ser ruim para outro, num local bom para um, ruim para outro. Provavelmente ela vai marcar a reunião aqui na secretaria, é óbvio, e vamos ver se a gente consegue um horário que atenda pelo menos uma meia dúzia de conselheiros estarem aqui. Ok? Teria como ser em formato híbrido essa reunião? Olha, eu não coloquei esse assunto como uma possibilidade de assunto híbrido. E juro a você que, particularmente, eu não gostaria, porque se tivermos 3, 4, 5 conselheiros, eu acho que já representa bem o conselho. O conselho tem uma mesa diretora e mais algumas pessoas que, se puderem estar presentes, ótimo. Porque, tecnicamente, eu não sei se vai ser possível isso. Não pensei nisso, juro a você que podemos até aventar, mas talvez nem seja adequado. Eu acredito que outras reuniões futuras com representação do governo, a gente pode planejar isso, tá bom? Gente, todas as outras pautas que estavam aqui estão contidas nesse ofício que já foi entregue à secretária e que a Janine disse que já deu o recebimento lá da chefe de gabinete. O outro assunto que está em pauta eu vou passar para a Luma, porque tem um item aqui chamado Pautas da Sociedade Civil apresentadas na página oficial do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Como existe um grupo de comunicação e que tem 2 pessoas do grupo aqui, no caso a Luma e a Juliana, nós não sabemos quais são esses temas. Então eu vou até propor que isso seja conduzido aqui pela Luma, de que a gente traga isso de outra forma, porque agora a gente não sabe nem o que é. Só lembrando, galera, que assim, para fechar 2 horas de reunião, porque a Luma tem que... Sobre essa pauta, a gente tinha definido dentro do grupo de comunicação que a gente tem um formulário aberto para demandas da sociedade civil e que a gente vai fazer a separação dessas demandas de acordo com a classe que está ali apontada. Então, a setorial vai receber essas demandas. Então, é pro conselheiro receber essas demandas e apresentar formalmente nas próximas reuniões, porque não é possível fazer uma leitura de todo aquele formulário e apresentar aquelas demandas. Então, cada conselheiro será responsável pela sua setorial, pelas demandas da sociedade civil. Então, eu tinha passado para a Janine esse formulário para ela dar uma lida. Eu não consegui ajudar ela nesse processo porque eu estava com o meu gato internado, mas como a gente já tinha decidido isso anteriormente dentro do grupo de comunicação, eu vou reforçar novamente que será encaminhado para os conselheiros, via e-mail, as pautas específicas da sua classe, para eles poderem apresentar, caso haja necessidade, junto nas próximas reuniões do conselho, tudo bem? Eu acho que é um bom encaminhamento, né? Porque senão a gente pode pegar muitos assuntos pinçados e... Gente, tem assuntos gerais para a gente terminar. Eu vou voltar a 2 temas. Da gente lutar por simplificar as nossas reuniões de modo que mais gente participe, que as reuniões não que sejam restritas, mas que elas sejam mais compactas para a gente avançar.
É aquela velha história que o Lely já tinha levantado. A gente continua. A próxima reunião já vai ser no SANA, quer dizer, isso também exige uma estrutura nossa. Nós vamos precisar, isso foi desde do período da nossa eleição, criarmos mecanismos de simplificação. Eu coloquei até no grupo essa semana, recebi elogios pelo trabalho do grupo de comunicação. O que a gente precisa fazer é ampliar a participação da sociedade e ver de que maneira a gente faz isso de maneira mais ágil. Porque todos nós somos ocupados. Né? E muitas vezes, eu, por exemplo, durante alguns dias da semana passada, eu estava completamente ocupado por questões familiares. Eu amo minhas netas. Então, se alguém tiver mais algum assunto geral, porque a Taualpa já lembrou, nós estamos já no finalzinho da nossa reunião. Hoje tivemos alguns probleminhas técnicos, essas a gente vai ter que arrumar um jeito de calmamente ir resolvendo. Não foi possível transmitir pelo YouTube, né, Luma? Mas vamos tentar ir ajustando isso, porque é uma forma da gente ampliar a participação da sociedade civil, gente. Tem mais algum assunto para gente colocar? Você diz pautas mais enxutas? É isso que você quer dizer? Facilita a participação popular, pautas mais enxutas. Talvez com menos itens. Sim, entendi. Aí eu vou só dar uma lembrada foi que o que acontece também é que as reuniões demoram muito tempo para acontecer. Em um mês acontece muita coisa. Então tem reunião com muita pauta, que se aconteceu com muita coisa. A ideia que foi dada ao grupo, não sei se vocês lembram, é a gente convocar uma extraordinária a cada 15 dias. E aí, mesmo que fosse de forma online, que a gente diminuiria a quantidade de pautas. Porque se esperar um mês para a próxima reunião, tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai começar a trabalhar. Mas quando chegar na próxima reunião, a gente vai ter o que a gente discutiu aqui, mais as outras coisas. E aí vai ser sempre muito longo nossos encontros. E eu queria colaborar com esse raciocínio de vocês. É o seguinte, agora eu tenho que me botar aqui para não, colaborar com vocês com esse raciocínio, que assim, tem também o instrumento da extraordinária, mas tem também o instrumento da criação de grupos de trabalho, GTs. Então existem alguns temas que são meio repetitivos, e se o Conselho criar grupos de trabalho em torno deles, ele pode ir elaborando, sabe, dando andamento para essas pautas também meio que continuamente. A respeito dessa questão de pautas, Cuica, eu acho que um trabalho de síntese é interessante, mas hoje, como cidadão, eu queria também, seria bacana, me sentia muito contemplado, se o Conselho, assim, acordasse algum método padrão de levantamento de pautas, né? Assim, como é que é esse fluxo? Se a gente lança as pautas nas setoriais e essas pautas são levadas à mesa diretora e são inseridas, só para que ficasse uma coisa orgânica, um conhecimento que a gente tivesse previamente, de que assim, uma semana antes da reunião, as setoriais apresentam as pautas, entendeu? Só para a gente se entender com isso. E para contribuir também, aquela coisa que eu falei agora. São muitas pautas e tudo, e são pautas repetitivas, porque, na minha visão, não resolve. Não tem solução da parte do poder público, todas as indicativas, ofícios, encaminhamentos que são feitos. Então, tipo assim, a gente acaba toda a reunião batendo na mesma tecla, porque então, a gente encaminha tudo e eles não resolvem. Então nós temos que mudar de estratégia. Então a gente tem que ver uma nova estratégia, alguma coisa, porque, entendeu? Trazendo a suplementação de novo. A gente falou isso tem um ano. Não foi resolvido. Aí falou sobre nada foi resolvido. Nada foi. Aí tá a gente aqui falando os mesmos assuntos. O que a gente trouxe para a pauta foi o que foi aberto no grupo de conselheiros. Eu estou falando para vocês saberem como foi o escolho de pautas de hoje. Cada setorial informou lá quais seriam as pautas que a setorial trouxe, e aí foram escolhidas 2 de cada e a gente veio discutir. Então, acho que é um bom caminho que a gente pode tomar isso para as próximas reuniões, entendeu? Mas que a secretaria solucione. Isso é um fato. Porque senão... Aí, meu amigo, a luta a luta, eu sei. Gente, olha só. Se a gente ficar conversando... Já que em forma geral, vamos...
Vamos caminhar para a gente concluir? Na última reunião, eu trouxe uma ideia apontada pelo Secretariado de Dança, que todo mundo concordou, e eu só quero informar que eu estou trabalhando nesse projeto, que foi a ideia do letramento cultural para a galera que trabalha na Secretaria de Cultura, tá? Estou escrevendo um projeto, assim que estiver pronto, eu trago para a gente discutir sobre ele. Para a Secretaria se munir de conhecimento. Isso. Já tem indicativos da nossa antiga gestão, de outras gestões. O MIC tem diversos cursos disponibilizados para os gestores culturais se atualizarem. Até hoje, mais uma demanda que não foi resolvida, porque eles não têm interesse de adquirir o conhecimento, principalmente quando se trata de fomento de políticas públicas culturais. Então, de novo, não se resolveu. Já cansamos de indicar. Mas é uma secretaria nova. Mas mesmo assim, então, a gente vai fazer esse novo pedido porque essa secretaria, o grupo participativo da secretaria se dispôs a receber esse letramento. Então, eu acho que assim, é uma coisa que a gente está trazendo das outras gestões, mas nessa gestão, as pessoas que estão junto com o conselho falaram que estão dispostas a participar desse letramento da cultura. Porque, então, eu acho que vai ser um viés diferente. Mas aí a primeira reunião dessa gestão de vocês foi em dezembro, não foi? Eles se comprometeram, já se passaram 6 meses. Cadê? Alguém fez algum curso? Olha, e nós também fomos cobrados, e eu não estou defendendo nem lado nenhum, mas só por lembrança. Nós fomos cobrados porque ficamos um montão de tempo sem aprovar as questões do credenciamento, que foi publicado até hoje. Então vamos lá. Eu gosto de trabalhar, pelo menos na vida pessoal, de priorizar. Olha, eu tenho 200 coisas para resolver. Na vida da gente é assim. Eu tenho que priorizar 1, 2 para que elas aconteçam. Ou pelo menos ter resposta daquilo quando é que elas vão acontecer. Isso já é uma ajuda. Já que você levantou essa pauta, rapidinho, só para complementar. Já que você falou, sobre que nós fomos cobrados de demorar para aprovar. E aí eu vou colocar uma indicação minha, pessoal, em pauta para o conselho. Quando a gente começou a discutir um prazo para mandar as ideias, credenciamento e tal, não sei o quê, eu fui a primeira pessoa que falei, está se criando e se propondo um prazo muito longo. E aí teve um primeiro prazo, que foi logo após o carnaval, porque já estava todo mundo envolvido com muita coisa no carnaval. Esse prazo não foi cumprido somente por mim, e aí deram um outro prazo. E depois foram dando um outro prazo. Então, assim, nós demoramos por culpa nossa. Porque foi votado uma primeira data, ninguém fez. Aí foi uma outra data, ninguém fez. Então isso aí a gente errou. E eu, particularmente, não me senti desrespeitada, não achei isso um desrespeito. Mas poderiam, todo mundo se comprometeu em fazer naquela data, na primeira data, deveriam ter entregado naquela data. A tabela que saiu sobre E eu fui a única pessoa que entreguei. Esse detalhe do nosso compromisso, muitas vezes cai naquela, eu estou muito ocupado, eu estou com muito isso, agora recentemente estava todo mundo ocupado com editais. Então, o que acontece? A gente tem que observar que também nós precisamos ter uma estratégia nossa de funcionamento. E a gente tem que cumprir ela. Sim, mas é o que eu estou falando assim, todo mundo tem um prazo. Se tem um prazo, a gente tem que entregar. Entendeu? Todo mundo muito ocupado, mas se votou num prazo, e votou num prazo coerente, que é um prazo depois do carnaval. E aí entra naquela história que a Graça falou no início, eu também já falei. Nós nos propomos a estar aqui. Se a gente se propõe a estar aqui, se existe um prazo, a gente tem que cumprir esse prazo. Exatamente. Só estou colocando porque vão surgir novas coisas, vão surgir novos prazos, então vamos cumprir, galera. Vamos lutar por isso então. Vamos. Podemos dar por isso? Podemos. Marcelo está ali, de cinegrafista. Bem, gente, eu vou dar por encerrada a reunião. Muito obrigado pela presença de todos. E a próxima reunião será no Sana. Nós vamos articular com antecedência essa questão de transporte, a logística toda, ok? Um grande abraço a todos. Boa noite, pessoal. Você já tem
Pode, por favor. Boa noite, gente. Até mês que vem. Gente, a gente não leu. Essa... A gente não leu nenhum comentário da live, tá? Tem uma gente Depois a gente volta aí com os comentários da live. Olha, aqui entre nós, juro a você,